Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus está respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. Os discípulos pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orarem. Eu não sei exatamente o que é que os discípulos tinham em mente quando fizeram essa pergunta. Será que eles queriam aprender uma maneira poderosa das orações funcionarem? Porque eles estavam vendo tantos milagres de Jesus acontecendo. Será que eles estavam preocupados com uma forma litúrgica específica, porque eles falam de uma oração que os discípulos de João tinham aprendido a fazer? Se eles estavam preocupados com o conteúdo da oração, eu não sei exatamente o que estava na mente do Senhor. Mas quando a gente vai lendo o capítulo 6 do livro de Mateus, a gente vai perceber que essa resposta foi dada em vários ângulos diferentes. Ele vai primeiro falar sobre o significado, como orar, que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, que você não usa vãs repetições, como os pagãos fazem, que você abre o seu coração nos segredos da sua alma, assim como Deus vai abrir os segredos do céu em revelação, falando ao nosso coração enquanto a gente estiver orando. Mas chega agora no versículo 9, ele diz assim: eu vou explicar para vocês como eu oro. E aqui, na verdade, essas palavras do Senhor Jesus, elas não foram ensinadas para simplesmente a gente decorá-las e repeti-las N vezes, mas para que a gente pudesse entender quais são os assuntos, quais são os elementos de uma oração. E eu queria olhar para esse texto sob essa perspectiva. Como é? O que a gente conversa com Deus em oração? Quais são os assuntos? Quais são os elementos da oração? Algumas vezes a gente tem falado aqui, né? Olha, você vai separar 15 minutos para falar com Deus todo dia. É o mínimo, é um cafezinho com Jesus. 15 minutos. Agora, se você ficar ajoelhado na beira da cama, tentando orar 15 minutos, você já tentou? Quando é a primeira vez, você não está acostumado a orar, você vai falar, deu 5 minutos, você olha no relógio, meu Deus, que está faltando 10 ainda, o que eu vou fazer agora? Porque a gente não entende, a gente imagina que oração é um monólogo com Deus, a gente fica falando somente das nossas necessidades, dos nossos problemas, e de repente Jesus vai ensinar para a gente um método de oração, uma maneira de orar, e ele começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Interessante que Jesus está ensinando a gente a começar a nossa oração adorando a Deus. Como é que a gente começa a oração? A gente começa a adorar ao Senhor. Ora, o que significa essa expressão, santificado seja o teu nome? O nome de Deus já não é santo por natureza. É tão santo por natureza
que a Bíblia diz num dos seus mandamentos que você não deve tomar o nome de Deus em vão, né? O nome de Deus escrito nas Escrituras é Yahvé, e os tradutores da Bíblia tiveram tanta preocupação que a gente não tomasse o nome de Deus em vão, que traduziram pelo sentido do nome, quer dizer Senhor. Toda vez que aparece a expressão Senhor na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, você está lendo ali, pode transliterar o nome de Deus, Yahvé. Isso foi a mesma preocupação dos judeus de antigamente, que trocavam as vogais, porque o hebraico não tem vogais, e num determinado momento da história, como eles estavam perdendo a língua, eles vocalizaram o hebraico, e eles então trocaram as vogais de Yahvé pelas vogais de Adonai, para que se você lesse aquele nome, não tomasse em vão, porque ia ser diferente do que deveria ser, e lembrasse que no lugar você deveria falar Adonai, para não tomar o nome de Deus em vão. Mas se o nome de Deus é santo, e se Deus é santo por natureza, então o que significa essa oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É que toda vez que a gente entra em oração, a gente começa a orar, a gente entra na presença de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus, eu preciso lembrar quem está ouvindo a minha oração, quem Ele é. E eu estou dizendo, santificado seja o teu nome, para que eu mesmo entenda quem é aquele que está ouvindo a nossa oração. A figura mais forte que eu tenho na Bíblia para você entender isso é aquilo que está acontecendo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 conta a história do profeta entrando no templo. E quando ele entra no templo para orar, ele tem uma visão. Deus se revela a ele, e ele vê Deus assentado no seu trono. Ele vê o manto da sua glória enchendo todo aquele ambiente. Ele está dizendo que a glória do Senhor estava enchendo aquele lugar. E quando ele viu aquilo, ele percebeu aquilo, ele entrou em pânico, não é? E ele disse: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho impuros lábios. O que ele estava vendo era a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E é por isso que Jesus ensina-nos a orar, lembrando-nos quem é aquele que está ouvindo a nossa oração: o Deus Todo-Poderoso que se assenta no seu trono, o Santo Senhor. E Ele diz para a gente que o primeiro ato da nossa oração deve ser um reconhecimento de quem é o Senhor. Isaías capítulo 6 fala que quando o profeta viu esse Senhor, ele não pôde fazer outra coisa, tentar adorá-lo. Mas mesmo tentando adorá-lo, ele se sentiu o pior dos elementos da face da terra, porque os seus lábios eram impuros, e ele não podia dar a esse Deus santo, tremendo, grandioso, um louvor digno. E ele diz: eu não posso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. E aí é esse Deus santo, tremendo, grandioso, que manda um dos seus serafins levar uma brasa viva do altar e tocar nos lábios de Isaías para purificá-lo, porque ele quer ter comunhão comigo e com você. E oração é tempo quando nós glorificamos e adoramos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso Jesus ensinou-nos a orar. A oração que Ele ensina começa com isso, com adoração. E um dos propósitos, queridos, é porque
Ele quer que eu e você sejamos vasos puros, limpos, santificados, dedicados, consagrados ao Senhor. Há um símbolo muito bonito no Velho Testamento, que era o símbolo da dedicação dos vasos que estavam no templo. É tremendo isso. Determinados vasos eram escolhidos para o serviço do templo, e esses vasos eram consagrados e dedicados à adoração ao Senhor. Eles eram santificados ao Senhor. E esses vasos não seriam mais usados para coisa alguma, a não ser para o louvor da glória de Deus. Eles não poderiam ser tocados de mãos impuras. A gente tinha que se lavar primeiro, se santificar para tocar nesses vasos. E toda vez que nós estamos orando, santificado seja o teu nome, na verdade nós estamos dizendo: Senhor, aqui tem um vasozinho sujo, um vasozinho complicado, meio quebrado, mas nós queremos ser um vaso que o Senhor possa usar para a tua glória, e eu quero santificar o teu nome na minha vida, e eu vou me tornar um vaso santificado para a glória do Senhor. E queridos, quando a gente começa a entender o sentido dessa oração, a gente vai entender que a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um objetivo, a nossa vida tem um alvo, a nossa vida só tem sentido se ela for para a glória de Deus. E é por isso que Jesus começa nos ensinando a orar assim: olha, sempre que você orar, lembra quem é o Senhor que está ouvindo a sua oração: o Santo, o Todo-Poderoso, o Tremendo. E mais, que a sua vida possa ser para o louvor da glória dEle. Orar, santificado seja o teu nome, tem implicações que vão transformar a nossa vida. É interessante que Isaías, no capítulo 6, ele é do capítulo 1 até o capítulo 5, ele é o homem mais crítico de tudo. Se você ler os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele vai usar, uma vez eu contei, agora não lembro, dezenas de vezes a expressão ai de vós, ai de vós. E ele estava olhando tudo errado que estava na vida dos outros, mas quando ele entra na presença de Deus, ele muda o jeito de falar, e ele diz: ai de mim. E quando termina esse encontro, ele diz assim: eis-me aqui, usa-me a mim. Toda vez que você tem um encontro com esse santo Senhor, você não sai desse encontro do mesmo jeito. Você vai sair transformado e vai sair comprometido com os propósitos dele na tua vida. Por isso o Senhor Jesus diz: olha, quando você começa glorificando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele está fazendo na sua vida. Segunda coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã: a oração continua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Uau, o que significa isso? O segundo elemento da oração apresentado por Jesus é clamor pela vinda e instalação completa do reino de Deus. Quando nós olhamos para esta expressão, nós percebemos que ela possui implicações em vários aspectos da realidade espiritual. Ela tem, por exemplo, implicações escatológicas. O que quer dizer isso? Coisas para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Clamar venha o teu reino, do ponto de vista escatológico, é pedir que tudo que o Senhor prometeu, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, se concretizem logo. E uma das maneiras como a igreja primitiva orava isso era: Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para o final dos tempos, que aconteça, que venha o teu juízo, que venha o dia da tua salvação eterna, mas da condenação eterna, que venha o dia do novo céu e da nova terra, que o teu reino se complete
totalmente e que seja visível para nós e que nós possamos interagir com Ele em toda a sua plenitude. E esse é o sentido dessa oração. Agora, ela é séria demais, porque quando Deus implantar todo o seu reino, o tempo da graça e da misericórdia vão ter cessado. E aqueles que têm resistido à voz do Espírito entrarão em juízo. E a condenação eterna e a salvação eterna se manifestarão claramente. Por isso, essa oração tem implicações ministeriais. Porque orar, venha o teu reino, revela não somente essas implicações escatológicas, mas a necessidade que eu tenho de me envolver no serviço de Deus. Clamar, venha o teu reino, é dizer, eu me ofereço como súdito do seu reino, soldado do seu exército, ministro de Deus nesta terra, cooperador com tudo que tenho, que sou, para que a vinda do reino e as expressões do mesmo se manifestem de modo visível e contundente nesta terra. Por isso, orar, venha o teu reino, é uma oração de serviço. Por que será que Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam pedir, venha o teu reino? Uma das razões que me vem à mente é porque nós temos a facilidade de esquecer a nossa temporariedade. É interessante, né? Quando eu era garoto, eu pensava assim, olha, quem tem 50 anos já é velho. Fala a verdade, quando você era garoto, você não pensava assim também? Até que eu fiz 50 anos. Eu disse, é um jovem. Não é verdade isso? E as perspectivas da gente vão mudando devagarinho. E às vezes a gente está tão envolvido com a vida, com o corre-corre, que a gente esquece quem é Deus, Santo Senhor, e a gente esquece que a nossa vida está passando. E que ela passa muito rápido. E que o verdadeiro sentido da nossa existência não são os poucos anos de vida que nós temos nessa terra. E quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está lembrando sempre que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. E todos estamos de passagem. Essas semanas eu estive pregando nos Estados Unidos para pastores e líderes de fala portuguesa. Falei numa cidade próxima a Nova York chamada Stanford, depois na cidade de Orlando. Cerca de 800, 700 e poucos pastores e líderes nessas duas cidades. E é muito interessante que quando a gente está fora do país da gente, fora da cultura da gente, a gente sabe o que é ser estrangeiro e peregrino. O estrangeiro e o peregrino é alguém que não está bem, ainda que esteja muito bem. As coisas estão boas, estão funcionando, a gente está ganhando dinheiro, está tudo certinho, mas bate uma saudade da terra da gente, da língua da gente, do jeito da gente, da comida da gente. Sabe o que eu fiquei admirado? Eu fiquei admirado que tem uma festa lá na cidade de Nova York, em que alguns brasileiros ganham muito dinheiro. Sabe fazendo o quê?
vendendo pastel. Sabe esse pastelzinho que a gente frita? Porque não tem lá. Então naquela festa, no dia do 7 de setembro, eles vão para Manhattan, fazem uma barraquinha e vendem pastel, $5 cada pastel. Só para montar a barraquinha pagam $20 mil. Sabe por quê? Porque o brasileiro chega lá e está doido para comer um pastel. E ele vê aquele cheirinho do pastel. É $5, mas eu vou comer esse pastel. É interessante. Agora, há coisas que eles aprenderam lá, que ficaram arraigadas, e quando eles vêm para cá, eles sentem saudade. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que toda vez que você ora, venha o teu reino, você está dizendo assim: há coisas da minha verdadeira pátria celestial que eu quero experimentar logo, e há coisas que eu já experimento aqui da minha pátria celestial que eu quero que se ampliem mais na minha vida, e eu vou servir ao meu Deus, e eu vou adorar o meu Deus, porque eu quero que o reino dele venha sobre essa terra completamente, o mais rápido possível. Então ele ora: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas ele não fica só nessa oração, Maranata, vem Jesus. Mas ele entende que para o Senhor Jesus tem que se cumprir, tem que se cumprir um propósito. Todo o povo, toda língua, toda raça e toda nação precisam ter a oportunidade e o privilégio de ouvir a mensagem da salvação do Evangelho. E cada vez que eu oro, vem o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, eu me comprometo com esse reino. Eu me comprometo, porque esta é a minha pátria, essa é a minha terra, essa é a língua eterna que eu quero falar, da comunhão do teu Espírito, e eu quero te servir nessa vida com todo o meu coração, com toda a minha alma, até que ela se consuma. Porque mesmo que o meu corpo pereça, um dia ele será ressuscitado, e eu vou receber um novo corpo segundo aquilo que Jesus recebeu. E mesmo que os meus olhos se fechem, antes do corpo ressuscitar, eu vou estar à direita, ou à esquerda, ou atrás, ou na frente, mas vou estar com a boca no pó, adorando o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Senhor da minha vida, nos lugares celestiais que Ele preparou para mim. 2 pedacinhos dessa oração aprendemos hoje pela manhã. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Porque, queridos, se a gente não entender que a nossa oração não é apenas uma maneira mágica de afetar o universo, porque muita gente acha que oração é isso, uma maneira mágica de afetar o universo. Ou seja, se eu souber usar direitinho as palavras, alguma coisa vai acontecer, e eu vou controlar essas coisas. Mas Jesus começa dizendo o seguinte: não, querido, quando você entra em oração, você entra debaixo do controle e da autoridade do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, e Ele é o Santo Todo-Poderoso. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai abençoar a tua vida, mas primeiro você vai ter que entender que Ele está sentado no trono, e que o reino é dEle. Então nessa manhã, talvez a oração que você mais precise fazer é: Jesus, vem com o teu reino dentro do meu coração, porque eu não consigo nem entender essas coisas simples que o Senhor ensinou. Está difícil aqui dentro da minha alma, mas eu queria hoje experimentar um pouquinho do teu reino.
E eu queria orar especificamente por aquelas pessoas a quem o Espírito Santo hoje está falando: olha, eu hoje gostaria de instalar o meu reino dentro da tua alma. Eu hoje gostaria de instalar o meu reino na tua casa. Eu hoje gostaria de ensinar você uma dimensão nova, porque você só conhece essa pátria aqui, e eu quero te mostrar a pátria eterna que você precisa conhecer.